Olá, muito boa tarde para você que já está ligado no NT Sul desta sexta-feira, 29 de outubro, último NT Sul do mês, 12h02, agora horário de Brasília. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Combate à exploração e ao abuso infantil sexual. Movimento Comunitário Cachoeirense realiza seminário neste fim de semana para falar sobre o tema. Semana que vem tem feriado e você vai saber o que vai e o que não vai funcionar em Cachoeira do Sul. No quadro Vida Animal, o Edson Salomão vai mostrar um local no zoológico que recebe os animais resgatados. É o Espaço Quarentena. Esses animais que são apreendidos ou às vezes vítimas de maus tratos, antes de entrar para o plantel, eles têm que passar uma quarentena. Trânsito interrompido e falta de energia amanhã nas proximidades da Prefeitura de Cachoeira. Uma árvore com risco de queda vai ser removida. E hoje tem o 4º episódio da série especial dos 25 anos da TV Novo Tempo. Você vai ver como o trabalho da emissora tem transformado vidas. E é tão bom quando a gente vê assim, encontra as pessoas face a face e elas nos testemunham, nos falam a respeito de como a Novo Tempo tem realmente assim contribuído para o fortalecimento, para a aprendizagem, para o crescimento delas na experiência com Deus. Isso é ótimo demais. E a gente também abre espaço para o telespectador mandar a sua mensagem, o seu recadinho especial. É só mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 51-99769-7129. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Agora, se você estiver assistindo a gente pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar aí na live. Participe, o NT Sul já está no ar. Gente, ontem a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou 22 novos casos confirmados de coronavírus. O município tem ainda mais 44 suspeitos e outros 88 foram descartados depois de resultado negativo no teste Covid. Mais 15 pessoas que moram em Cachoeira do Sul estão recuperadas da doença. No total, o município tem 11.325 casos confirmados e 82 estão como suspeitos. 11.655 foram descartados e 10.987 estão recuperados. 206 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 132 no momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 8 pacientes internados na área Covid. 6 estão na UTI e 2 estão na enfermaria. Gente, Cachoeira do Sul vai ter neste fim de semana um seminário para falar sobre o combate à exploração e o abuso sexual infantil. A organização é do Movimento Comunitário Cachoeirense. A gente conversa com a repórter Gabriela Belo para saber os detalhes deste encontro. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui na sede do Movimento Comunitário Cachoeirense para falar detalhes desse seminário. E ao meu lado está a presidente do Mococa. Uma boa tarde e obrigada por nos receber aqui. Boa tarde. O Mococa está promovendo no dia 30 de outubro, no auditório da UBRA, das 8 horas da manhã às 20 horas, um seminário chamado Infância Protegida, para prevenção do abuso na infância. Desde o abuso sexual, tanto quanto os outros abusos que podem vir a acontecer. Que o abuso sexual é aquele que mais aparece, mas as crianças passam também por outros tipos de abusos, como abuso psicológico, abuso físico. Então, para prevenir esses abusos. Nesse seminário, a gente vai tratar assuntos como você se importa com a causa da criança, aprender a identificar quando uma criança está em risco. Esse assunto, muitas vezes, ele vira tabu, porque as pessoas têm vergonha, não gostam de falar, porque é um assunto bastante delicado. Então, a gente quer trazer esse seminário para levantar essa discussão, para que a comunidade venha a olhar para esse assunto e debater, conversar sobre ele. Porque quanto mais informações nós tivermos, como pais, como educadores, como assistência social, mais a gente vai proteger as crianças. E assim também formar uma rede de proteção. O objetivo do seminário é identificar
discutir sobre esse assunto e falar sobre um plano de prevenção à infância, para um trabalho em rede, onde se juntam todos os órgãos competentes, a comunidade, os pais, as instituições, e formam uma rede de proteção para as crianças para a prevenção do abuso. Hoje a gente ouve muito falar de abuso, mas quando já aconteceu, como o caso do menino em Tramandaí, como o caso da Isabela Nardoni e de tantos outros, né? Então, o nosso objetivo é discutir para prevenir, para que não chegue a esse ponto, né, de uma notícia fatal, né, da criança vir a perder a vida. Evitar, né, que mais casos como estes, como você citou aí, que ganharam repercussão nacional, sim, infelizmente, né, se repitam. Você falou também da importância, Kátia, de tratar sobre esse assunto, inclusive na escola, não só no seminário, mas em todos os ambientes. Por isso, esse seminário ele está aberto para toda a comunidade. Primeiramente, convidamos, né, os associados ao Mococa, ao Condica, os poderes públicos e principalmente com foco nas professoras, nas instituições que trabalham com crianças, seja elas social ou da igreja, de toda a comunidade. E também é aberto para pais que queiram aprender mais sobre esse assunto. Então, o seminário está aberto para toda a comunidade. Nós temos 150 vagas para o seminário. E a gente pede que as pessoas façam a inscrição através do link. Acesse o link e vai colocar os dados e já vai receber o QR Code da inscrição. Não tem custo nenhum. Totalmente gratuito. Esse seminário ele é promovido pela Mococa com o apoio do Condica e ele utiliza os recursos do Fundica, que é o fundo da criança. Esse fundo, muitas pessoas ouvem falar e não sabem por que estão doando, mas é aquela doação que a pessoa faz do imposto de renda, que destina ao Fundica, ao Condica, e proporciona que a gente faça esse tipo de eventos. Vocês têm os números que, no caso de crianças abusadas sexualmente ou violentadas no município? No momento, nós solicitamos ao Conselho Tutelar essa informação e eles vão passar no seminário, ou dentro do seminário eles vão nos passar essas informações. Ainda não tem esses números? Não tenho atualizados ainda. Uma preocupação, inclusive, com a questão da pandemia, com o distanciamento das escolas, dos alunos com as escolas, justamente foi um fator que acabou agravando essa situação, porque os números, né, infelizmente, nem todos chegaram. Exatamente. Pelo longo período que as crianças estavam sem escola, agora estão retornando, ficou mais difícil de identificar os casos de abuso, porque as crianças ficaram reclusas em casa, né? Então, isso foi um dos fatores que dificultou a coleta de dados e tudo, mas o Conselho Tutelar vai nos passar. E a gente acredita que, conversando, orientando as crianças, elas vão ter condições de se proteger mais, dos pais debaterem em casa esse assunto e ensinarem os filhos, né, a se proteger. Tem essa dificuldade, né, do distanciamento social, acabou, né, influenciando e acarretando também o distanciamento com essas linhas de assistência. Sim, exatamente. Tanto nós como, por exemplo, eu sou presidente do refeitório, a gente ficou muito tempo sem ter acesso com as crianças também. Então, tudo isso dificultou, né, de um trabalho de rede, de proteção das crianças, de termos acesso às crianças. Então, reforçando o convite para Tenta em Casa do seminário próximo sábado. Sim, estamos convidando a toda a comunidade de Cachoeira do Sul para o seminário, dia 30. Ele é gratuito, então aproveite essa oportunidade para debater, para aprender sobre o abuso infantil e protegermos as crianças de Cachoeira do Sul. O Wellington é o palestrante? Sim, o palestrante é o Wellington de Sá. Ele é fundador da Infância Protegida e eles trabalham fortemente, né, na construção da rede de proteção de crianças e em várias outras frentes. Como são 150 vagas, o ideal é que a inscrição seja feita previamente. Isso, perfeito. O quanto antes se cadastrar, melhor, porque se deixar para a última hora pode acontecer de já não ter mais vagas. E porque é gratuito, então aproveite essa oportunidade de aprender. Então tá, obrigada mais uma vez, presidente. Lembrando então todos que acontece no auditório da UBRA no próximo sábado. Começa às 8 horas da manhã o credenciamento. A palestra começa às 9 e a programação se estende até o meio-dia. Daniel, volto com você.
Muito obrigado, Gabi, pelas informações, né? Fica o convite para toda a comunidade, assunto importantíssimo, o cuidado com as crianças contra o abuso sexual infantil. Gente, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou que o setor de dispensação de fraldas não vai atender o público externo hoje, sexta-feira, durante a tarde. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, isso ocorre porque a equipe do setor vai receber um treinamento focado na implantação do Programa Municipal de Fornecimento de Fraldas Descartáveis. O atendimento deve retornar na próxima quarta-feira, dia 3, depois do feriado. E o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 1º. O motivo é que ontem, dia 28, foi o dia do funcionário público e o ponto facultativo foi transferido para a segunda. Por conta disso, a Prefeitura não vai ter expediente na segunda nem na terça-feira, dia 2, que é o feriado de finados. Portanto, o trabalho administrativo encerra hoje, às 5h30 da tarde, e retorna na quarta, a partir das 8 horas da manhã. Bom, e ainda falando do feriado, nós vamos conferir agora o que vai e o que não vai funcionar em Cachoeira do Sul no início da semana. Os supermercados de Cachoeira do Sul abrem normalmente na segunda-feira, dia 1º de novembro. No feriado de terça-feira, o atendimento será das 8h15 da manhã ao 12h15. Todos os postos de saúde estarão fechados. Eles encerram as atividades na tarde desta sexta e só retornam na quarta-feira. É que a Prefeitura de Cachoeira do Sul decretou ponto facultativo na segunda-feira em virtude do Dia do Servidor Público. Se a população precisar de atendimento, deve recorrer à unidade de pronto atendimento, a UPA, localizada na zona norte da cidade, ou ao plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. O telefone do SAMU é 192. Da UPA é 51-3722-0888. Do Conselho Tutelar, 51-99149-0479. Denúncias para o setor de fiscalização através do telefone 51-3724-6122. Aí, informações importantes de serviços, né, aqui de Cachoeira do Sul para esse feriadão, para quem pode fazer feriadão. E você que está em casa, vai conseguir descansar o período inteiro? Vai ter que trabalhar no feriado? Conte pra gente, mande mensagem, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E você sabe, né, o Telejornal NT Sul é colaborativo, ou seja, o que você tem para nos contar? Mande sua mensagem aí, nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição, 51997697129, número aqui na tela para você enviar a sua foto, mandar um áudio, mandar um vídeo para a gente, contar uma notícia, relatar aquilo que acontece aí no seu bairro ou comentar os conteúdos que estão no ar. Assim a gente vai trocando informações diariamente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. E se você preferir as nossas lives, nós temos duas, né? Uma no Face e outra no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode comentar lá na nossa live, a gente recebe na hora aqui a sua mensagem, ou ainda o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estou esperando o seu recadinho e muito obrigado a você que já interagiu, já mandou o seu recado pra gente. E olha, atenção, o sábado em Cachoeira do Sul vai ser de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que vai aplicar as doses em adultos na US1, no prédio do INSS. E para não ficar nenhuma dúvida, você acabou de ver os postos de saúde de Cachoeira do Sul, né, que todos eles vão estar fechados a partir de amanhã até terça-feira. Isso está confirmado. A US1 vai apenas aplicar as vacinas contra a Covid, não vai ter outros tipos de atendimentos. A vacinação no sábado é para reduzir o prazo de interrupção do serviço, já que na segunda e terça-feira não vai ter aplicação por conta do feriado. E fique atento ao horário, vai ser amanhã, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Então, de 8 às 2, sem fechar ao meio-dia. Vão ser aplicadas primeira e segunda dose, além da dose de reforço. E isso para o público com 18 anos ou mais. Para os adolescentes, a vacinação está pausada porque a Secretaria da Saúde aguarda a reposição do imunizante da Pfizer. A passagem de ônibus nas linhas interdistritais de Três Vendas, São Lourenço e Água Morna está mais cara.
O valor passou de R$ 4,40 para R$ 6,10. O reajuste de 38% foi autorizado pelo prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano. O decreto foi publicado na quarta-feira no Diário Eletrônico. E nós chegamos ao quarto episódio da série especial de 25 anos da TV Novo Tempo. Na reportagem de hoje, você vai conhecer um pouco mais do propósito fundamental dessa rede de comunicação: transformar vidas. Foi esse sonho de levar uma mensagem de esperança para todos os cantos do país que sempre motivou o crescimento da TV Novo Tempo. Aos 23 anos, o jovem Derek parecia ter o suficiente para ser feliz. Um emprego, uma noiva, e o dia do casamento estava chegando. E com ele a realização do sonho de construir uma família. Mas no coração alguma coisa ainda faltava. E depois de diversos convites insistentes do pai para que ele fosse à igreja, ele teve que ceder. Eu decidi ir para que ele parasse de insistir, que daí eu ia falar que não gostei, pronto, não vou mais. Quando ele falasse de novo, eu já fui, já não gostei e tal. O problema é que eu gostei. O que ele não sabia é que por trás dessa iniciativa estava a TV Novo Tempo. Por isso, a cada noite, um dos apresentadores ensinava sobre a Bíblia. Quando eu comecei a ver os programas, ver a própria programação que respondia muita coisa que eu já tinha dúvida, foi preenchendo um vazio. Um vazio, assim, a minha curiosidade, e uma coisa foi puxando outra, eu fui aprendendo mais e tendo mais vontade. Foi em um desses estudos que o Derek aprendeu sobre o sábado. Os estudos, né? Uma das coisas apresentadas foi o sábado, a importância do sábado, do descanso e tudo mais. Eu, na época, trabalhava numa empresa que trabalhava no sábado. Então, desde maio de 2014, eu decidi não trabalhar. Conversei com o meu supervisor na época, expliquei para ele um pouco e ele concordou em trocar meus horários. Acontece que essa flexibilidade de horários não duraria muito tempo e o Derek precisaria tomar uma importante decisão. A decisão de ter fé e aprender a depender de Deus. Então, quando eu voltei de férias, ele me explicou uma situação e disse que não teria mais como trocar e qual que seria a minha decisão. Eu acreditava num Deus que me pedia algo, que nesse caso era o sábado. Eu acreditava num Deus que criou o universo, que cuidava dos seus filhos e tudo mais e que nada ia faltar. Não fazia sentido eu acreditar num Deus assim, não acreditar que Ele ia cuidar de mim. Então eu transformei aquelas promessas da Bíblia real na minha vida e confiei nele, e simplesmente pedi para sair sem nada em vista a princípio. E cuidou mesmo. Não demorou muito para o Derek começar a trabalhar na Rede Novo Tempo de Comunicação. Hoje ele e a família que ele tanto sonhou fazem parte dessa equipe que desde o primeiro programa exibido na TV brasileira carrega a missão de levar esperança. Sairemos um pouco da nossa linha de programas para uma conversa íntima. E olha, apresentações como Fé para Hoje, Está Escrito e A Voz da Profecia foram os primeiros programas evangélicos transmitidos na TV brasileira. Nossa equipe conversou com um dos principais oradores de duas dessas iniciativas, o pastor Fernando Iglesias, que falou do desafio de conseguir medir o nível de audiência da época. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós tínhamos como desafio, eu tinha no meu coração como meu maior desafio, como a gente não tinha medição de audiência, eu ficava de olho em cada série nova que eu fazia, como é que estavam os pedidos de curso. Quando o pedido de curso baixava, eu sabia se aquele tipo de assunto tinha interessado ou não. Quando aumentava, eu sabia que aquele assunto era de interesse. Então a gente ia medindo por aquilo e fazendo novos testes com o programa. Anos depois, a iniciativa de estudar a Bíblia com as pessoas e mostrar o verdadeiro caminho continua sendo o principal foco dessa missão. A escola bíblica, em todo esse processo da Rede Novo Tempo, ela é essencial, porque tudo que vem em termos de pedidos de oração, pedidos de materiais, cursos bíblicos, tudo é canalizado para a escola bíblica.
Por isso que a gente costuma dizer que a escola bíblica é o coração da Novo Tempo. Ou seja, o nosso objetivo maior aqui é levar a telespectadores, ouvintes da Rádio Novo Tempo, internautas, todos a Bíblia. E o resultado de tudo isso são vidas transformadas, assim como aconteceu com o Derek. E o que me encanta acima de tudo não é a questão da audiência crescer, mas o impacto na vida das pessoas em relação à vida espiritual delas. A aproximação de Deus, o conhecimento de Deus. E é tão bom quando a gente vê assim, encontra as pessoas face a face e elas nos testemunham, nos falam a respeito de como a Novo Tempo tem realmente assim contribuído para o fortalecimento, para a aprendizagem, para o crescimento delas na experiência com Deus. Isso é ótimo demais. Mas olha, para manter toda essa estrutura e para que mais pessoas sejam alcançadas, foi necessário a implementação de um projeto que talvez seja bem conhecido por você aí de casa, o projeto Anjos da Esperança. Naquela época, Novo Tempo, infelizmente, não tinha nenhuma verba financeira. E para a gente poder crescer, se desenvolver, enviar gratuitamente os estudos bíblicos, crescer com o sinal da TV e da rádio, nós precisávamos de doações financeiras. A história dos anjos também foi marcada por pioneiros como o pastor Milton Souza, que foi diretor do Sistema Adventista de Comunicação e apresentador do programa Anjos da Esperança. Está no ar, Anjos da Esperança. Então ele teve essa ideia de criar um projeto para captar recursos financeiros para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Vale lembrar que naquela época também existia um projeto chamado Quero Ajudar. Só que este projeto ele não tinha doações sistemáticas, ou seja, doações de telespectadores, ouvintes e até mesmo internautas que doavam para Novo Tempo todos os meses. Então o pastor Milton Souza teve a ideia de criar o projeto Anjos da Esperança, onde convidaria telespectadores, ouvintes e internautas para fazer então as doações financeiras mensais. E aí ele sonhou com uma meta de arrecadação, né? Com os Anjos da Esperança, né? Ele foi o fundador dos Anjos da Esperança, foi ele quem sonhou com aquilo. E o sonho dele era muito grande para a época, mas se tornou baixo para aquilo que a Novo Tempo conseguiu com o passar dos anos. No dia 23 de setembro de 2017, o pastor Milton foi internado. Estava com câncer. Anjos da Esperança de todo o Brasil se uniram em oração pela vida dele. No dia 13 de novembro de 2007, o valoroso pastor descansou no Senhor aos 51 anos de idade. Mesmo em seus últimos momentos, não deixou de expressar a fé que o norteou durante toda a vida. Ele disse: "Eu sei em quem tenho crido. Não vejam isso como uma derrota, pois Deus sabe o que é melhor. Louvo a Deus pelos meus 51 anos de vida." A esperança de reencontrar o pastor Milton e tantos outros queridos como Anjos da Esperança, que já não estão mais com a gente, nos lembram de que essa mensagem precisa continuar a ser transmitida. E olha, o nome Anjos da Esperança tem um significado muito especial. O nome Anjos da Esperança foi criado porque no coração do pastor Milton Souza, ele acreditava que era através das doações que o sinal da Novo Tempo poderia chegar a cada canto do planeta, a cada canto do Brasil ou da nossa América do Sul. Através de um programa de televisão, de rádio, uma postagem na internet ou até mesmo um curso bíblico. Anjos da Esperança, então, são essas pessoas que possibilitam que o sinal da Novo Tempo voe pelo céu e alcance o coração de várias pessoas. Programas como Entre Família, que hoje figura como uma das iniciativas com maior captação de novos alunos para o estudo da Bíblia. Falar sobre aspectos relacionados à família, por exemplo, que tem sido totalmente bombardeada a todo momento, é um grande desafio manter uma família. Quem está me assistindo sabe disso, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Então, de fato, falar sobre muitos assuntos, inclusive que o Entre Família fala, que o Revista Novo Tempo fala, que outros programas falam, são importantes para que a gente fique
confirme uma mensagem integral, né? De que Deus deseja mesmo que nós tenhamos essa visão integral. E com isso, a gente motiva e alcança pessoas a participar de projetos como Anjos da Esperança, que é o combustível dessa máquina que é a TV Novo Tempo. Nessa caminhada, a TV Novo Tempo ainda é jovem. São apenas 25 anos e cheios da energia tão característica da juventude, a missão de levar esperança continua com certeza mais firme do que nunca. TV Novo Tempo, 25 anos, e eu neste momento tenho 2 convites para você que está em casa. Primeiramente, sobre essa série especial que está contando histórias sobre os 25 anos da TV Novo Tempo, tem mais um episódio a partir das 6h45 da tarde, começo da noite, no Revista Novo Tempo. Você vai entender um pouquinho sobre o crescimento recente da Rede Novo Tempo e também onde a TV Cachoeira, onde Cachoeira do Sul se localiza dentro desta história. Então não perca mais um episódio da série especial sobre 25 anos da TV Novo Tempo, hoje à noite, no Revista Novo Tempo, a partir das 6h45. Ah, e você não pode esquecer, agora vem o meu segundo convite para você que está em casa nos acompanhando na hora do almoço. Amanhã é sábado, né? Primeiro dia aí do fim de semana. Coloque na sua agenda, 8 horas da noite, tem uma mega programação preparada com muito carinho para você. É o programa Anjos em Ação. Nós vamos compartilhar com você um pouquinho dos sonhos da Rede Novo Tempo. A gente está contando histórias, né? Ao longo das semanas aqui na programação, e você vai conhecer um pouquinho dos nossos sonhos para os próximos anos, especialmente para 2022, e muitas histórias igualmente neste programa. Vai ser um programa emocionante. Não perca, deixe programado, você pode acompanhar pelas redes sociais da Rede Novo Tempo, aqui da TV Cachoeira e, claro, na telinha da TV Novo Tempo. Esperamos você amanhã, 8 horas da noite, Anjos em Ação. E é hora de interatividade, é hora de ver os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Por isso, de imediato eu vou aqui para o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ver os recadinhos que estão chegando para a gente aqui. A Neuza Silva está fazendo uma pergunta, ela gostaria de saber sobre o serviço dos bancos, se os bancos vão abrir na segunda-feira. Neuza, a informação que a gente tem da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, é que as agências vão funcionar normalmente na segunda-feira, vão fechar apenas na terça, que é o feriado de finados, tá bom? Obrigado pela participação, uma ótima tarde aí para você. A Claudete Aires Nunes, boa tarde, Daniel. Foi um prazer te conhecer pessoalmente na FENARROZ. Obrigado, Claudete. O prazer foi todo meu, da nossa equipe também, que esteve cobrindo a Feira Nacional do Arroz neste mês. E foi muito bom a gente ter essa interação, esse contato direto com o nosso público. Obrigado de coração aí pela companhia com a gente todos os dias, viu? O Rogério Trindade também está com a gente, mandando o seu boa tarde, Rogério. O Eliseu Gonçalves, Ana Barreto, muito obrigado a todos vocês pela companhia. E você que está em casa, o que tem para nos contar nesta sexta-feira? Corre aí, pegue o seu celular, mande mensagem no WhatsApp, porque daqui a pouquinho nós vamos ver as mensagens que já estão chegando através desta ferramenta. Então, 51997697129 é o número do WhatsApp. Áudio, vídeo, mensagem, simplesmente a mensagem, né? Ou o que você preferir, mande aí e a gente coloca no ar já já. No próximo bloco, tem a previsão do tempo para o fim de semana em Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Vida Animal, o Edson Salomão vai mostrar um local no zoológico que recebe os animais resgatados. É o Espaço Quarentena. Esses animais que são apreendidos ou às vezes vítimas de maus tratos, antes de entrar para o plantel, eles têm que passar uma quarentena. Trânsito interrompido e falta de energia amanhã nas proximidades da Prefeitura de Cachoeira. Uma árvore com risco de queda vai ser removida. É na volta do intervalo, não saia daí. Meio-dia e 34, NT Sul já de volta, fim de semana chegando e muita gente já querendo saber como vai estar o tempo para poder se programar, né? Vai dar para dar um passeio, pôr umas roupas no varal, tem que sair com guarda-chuva? Nós vamos ver tudo agora na previsão do tempo.
Sexta-feira com o sol predominando em Cachoeira do Sul e as temperaturas seguem na média da semana. Mínima 17 graus, máxima 31. Sábado segue com sol entre nuvens em Cachoeira. Algumas centrais de meteorologia prevêem pancadas isoladas de chuva, mas outras apenas sol entre nuvens. Temperatura mínima 18 graus, máxima 30. Domingo segue com tempo firme, com calor, com muito sol. Mínima 18 graus, máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O dia tem tempo firme e ensolarado na maior parte do estado gaúcho. Ao longo da tarde, o tempo pode mudar em algumas regiões, como Noroeste, Norte, Serra, região central e fronteira oeste. Nessas áreas, tem risco de pancadas isoladas de chuva e até de trovoadas, mas conforme o clima-tempo, se chover, os acumulados vão ser bem baixos. Essa condição deve ficar mantida também no sábado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 33. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Em Santa Maria, na região central, 31 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. Uma importante ligação do bairro Noêmia com a Avenida Marcelo Gama está de cara nova. A Prefeitura realizou a pavimentação da rua José Luiz Fayette. A obra foi viabilizada com uma emenda parlamentar de 2017, no valor de R$ 433.700,25 do então deputado federal e hoje prefeito, José Otávio Germano. Além da emenda, o município aplicou uma contrapartida de R$ 4.981. A construtora Jante foi a responsável pela pavimentação da rua, que recebeu drenagem e reforço. A obra será entregue aos moradores hoje à tarde, a partir das 14 horas, em ato com a presença do prefeito e demais autoridades. E vamos ver já os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores e internautas. Mais uma vez eu começo aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Enquanto isso, vai mandando aí o seu recadinho no nosso WhatsApp. Você pode, através do WhatsApp, mandar foto, áudio, vídeo, né? Isso facilita para a gente mostrar uma situação que você queira relatar, uma notícia que você queira contar para a gente, né? Bem fácil. Então, 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Enquanto eu vou lendo aqui as mensagens do Face, corre aí, mande o seu recadinho e a gente já põe no ar já já. Bom, tá com a gente aqui o Daniel Moraes Magalhães. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela participação com a gente. A Gislaine Stringini também interagindo. Lorete Tati Castro. Fátima Barbosa. Boa tarde, meus amigos da Novo Tempo. Adoro ver esse programa. Obrigado, Fátima. Ficamos muito felizes. Uma ótima sexta-feira para você aí. A Elisandra Moraes também está com a gente aqui interagindo. Obrigado, Elisângela, pela sua participação. Vamos para a telinha? Tem recado chegando e a gente vê aqui agora. A Tainara é de Porto Alegre. Hoje é um dia muito especial, aniversário da minha amada mãe, Yara. Gostaria de desejar muitas felicidades, saúde, hoje e sempre. Vamos ver a mensagem da Tainara. E aí está a Yara fazendo mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, né? Data especial, data de aniversário, sempre tem que ser celebrada, comemorada. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos, vai mandando aí que a gente põe no ar já já. E aí, você já tem programação para segunda-feira? Se quiser visitar o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, ele vai estar aberto. Nas segundas, o zoo é sempre fechado para manutenção, mas a Secretaria de Meio Ambiente definiu pela abertura do espaço, excepcionalmente, no dia 1º, já que é véspera de feriado, né, e ponto facultativo em Cachoeira. O horário de visitas do zoológico é das 9 ao meio-dia e de 1h30 até às 5 horas da tarde. A manutenção do local vai ficar para quarta-feira, dia 3, e por causa disso, os portões vão estar fechados nesse dia, na quarta-feira, no dia 3, né? Então, atenção, se você for visitar o zoológico, é importante seguir algumas orientações. Para ter acesso ao local, é necessário comprovar a vacinação contra a Covid-19. E essa comprovação segue um calendário que, inclusive, a gente já mostrou aqui e nós vamos para a tela para relembrar isso. Vamos ver aqui se a gente já tem essa tela disponível. Aqui está exigência de vacinação, né? Então, 40 anos ou mais,
tem que ter, quem tem 40 anos ou mais, precisa estar com o esquema vacinal completo a partir de 1º de outubro. Para quem tem de 30 a 39 anos, primeira dose ou dose única, de 1º de outubro até 31 de outubro, esquema vacinal completo a partir de 1º de novembro. É a exigência, né, que a partir de 1º de novembro esse esquema esteja completo. Para quem tem de 18 a 29 anos, primeira dose ou dose única, de 1º de outubro a 30 de novembro e o esquema vacinal completo a partir de 1º de outubro. Menores de 18 anos ainda não é preciso apresentar carteira vacinal. Informações aí, portanto, sobre exigência de vacinação, né, para acessar o zoológico de Cachoeira. Bom, e ainda falando do zoológico, no quadro Vida Animal de hoje, você vai ver um pouco de como os animais são recebidos lá no local, logo depois do resgate. Tem um espaço preparado para essa primeira etapa do tratamento. Oi? 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 Nós hoje não estamos com muitos animais, mas tem os papagaios, que vocês já viram, as imagens. Nós temos também um tucano muito bonito, que vai para um recinto amplo, junto com outros, né? E os tucanos eu noto que estão aparecendo com bastante frequência, até na periferia da cidade. Em Santa Cruz, aqui, uma cidade vizinha, tem muitos tucanos naquela região de mata, nas partes onde tem morros, assim, em volta da cidade, sendo que pessoas até colocam alimentos, né, e eles vêm até o pátio das residências para receberem frutas que os proprietários estão fornecendo. Isso é muito bacana. Isso está demonstrando que não está havendo a caça predatória e que as pessoas não estão capturando esses animais, que se tornam bastante mansos e estão chegando nas residências. E uma das atrações nossa é um veado que nós temos aqui, o veado bororó, também conhecido como veado anão. É um dos mais raros que nós temos aqui na nossa região e nós recebemos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ele veio filhotinho, ainda estava mamando e em breve será introduzido no plantel. Eu quero aproveitar então para mostrar para vocês esse belo exemplar que vai enriquecer o nosso zoológico. E como ele foi criado em mamadeira, vai ser muito difícil a gente reintroduzir ele na natureza, porque se ele encontrar um ser humano, ele vai ligar com o alimento, ele vai se soltar, ele vai procurar uma residência, porque ele sabe que ali é o ser humano que alimentou ele. Então esse é um dos motivos que nós não podemos devolver à natureza certos animais. A quarentena é fundamental para recebermos animais dessas instituições, né, do IBAMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que só destinam esses animais que são apreendidos ou às vezes são vítimas de maus tratos ou encontrados mutilados. Então eles têm que, antes de entrar para o plantel, eles têm que passar uma quarentena, ou seja, eles ficam esses 40 dias em isolamento, né, para que sejam combatidos ectoparasitas, a gente dá vermífugo e faz todos esses exames necessários para que ele entre para o plantel sem possibilidade de transmitir doenças para os outros que já existem. Inclusive os funcionários do zoológico, quando vão entrar nesse recinto, geralmente estão usando botas de borracha. Nós temos aqui o pé dilúvio, que é esse tanquezinho aqui, ó. Esse tanque aqui, quando necessário, ele está com líquido, com desinfetante e faz com que a gente não traga do meio exterior para esse recinto bactérias, vírus e outros parasitas, né, que pode vir no sapato, por exemplo, ectoparasitas. Neste recinto, ele tem que ser de fácil higienização. Então nós temos azulejos, nós podemos passar desinfetantes, a cortina de fogo nas telas e ele é adaptado para que os animais fiquem o mais tranquilo possível para ir se acostumando até serem introduzidos no ambiente onde eles vão viver. Porque eu ressalto que animais que vêm para zoológico são animais que não têm condições de soltura, de voltar à natureza. Esse é o papagaio charão,
típico da nossa região, do sul do Brasil, e ele tem muito nas regiões onde tem araucárias. Então, eu sempre digo, pessoal, vamos colaborar para a preservação das espécies, não compre animais que estão sendo vendidos em beira da estrada, né, porque são animais que foram, caíram, derrubaram as árvores, caíram do ninho, às vezes estão machucados. Então, esses animais não podem ser criados em cativeiro. Quem quer criar um papagaio legalizado ou um animal legalizado, ele tem que adquirir de criadouros autorizados pelo IBAMA. Esses animais, muitos possuem anilhas ou microchip. Aí sim, aí vocês podem criar animais com documentação para que vocês não tenham problema, porque a multa por um animal que esteja em cativeiro, animal silvestre da nossa fauna, é bastante alta, né? Pode chegar a R$5.000. E ninguém quer se incomodar. Então, se vocês quiserem ter um animal de estimação, um animal silvestre, que seja proveniente de um criadouro legalizado. Então, essa é a minha dica de hoje. Aí, mais detalhes, né, sobre o trabalho do zoológico aqui de Cachoeira do Sul, que tem um trabalho fundamental cuidando de animais silvestres que eventualmente não podem ser devolvidos para a natureza e são ali cuidados por uma equipe super capacitada. O zoológico que vai estar aberto na segunda-feira, né, que é véspera do feriado. Portanto, fica o convite para você conhecer. Inclusive, antes a gente falou sobre isso e apenas aqui uma correção, já que o zoológico está tendo a obrigatoriedade de requerer a comprovação de vacinação, tá? Uma correção sobre a informação que a gente passou anteriormente para o público de 18 a 29 anos. Para quem tem entre 18 e 29 anos, vai ter que apresentar, no caso da segunda-feira, a comprovação de primeira dose, né, ou de dose única. E o esquema vacinal completo vai ser exigido somente a partir de 1º de dezembro. Então, se você tem entre 18 e 29 anos, para esta segunda-feira a exigência é apenas da primeira dose, tá bem? Correção feita aqui. Gente, Cachoeira do Sul inaugura no dia 5 de novembro, próxima sexta-feira, o Centro Macro-Regional do Programa Te Acolhe, do Governo Estadual. O espaço vai ser referência em atendimento para pessoas com autismo. Além de Cachoeira do Sul, outros 2 municípios receberam o programa estadual, Pelotas e Santa Rosa. Os centros fazem parte do projeto Te Acolhe, lançado em abril de 2021. A cerimônia de inauguração em Cachoeira acontece no auditório da Universidade Luterana do Brasil, a partir das 5 horas da tarde. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou no final da tarde de ontem o resultado final do processo seletivo para contratação de enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, dentista, médico, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de administração e farmacêutico. Nenhuma das 8 vagas para médico foi preenchida. A lista completa dos selecionados, suplentes, demais classificados e não habilitados estão lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza amanhã a retirada de uma árvore com risco de queda. O trabalho vai ser nas esquinas das ruas Conde de Porto Alegre com a 15 de novembro. Com isso, o trânsito vai ser interrompido e a RGE vai desligar temporariamente a energia elétrica na região. O Bernardo Miller está nas proximidades de onde vai ser feito esse trabalho. Bernardo, conte pra gente mais detalhes desse serviço. Boa tarde. Exatamente, Daniel. Eu falo aqui da esquina das ruas Conde de Porto Alegre e 15 de novembro, porque amanhã a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, Secretaria de Obras, também o 3º Batalhão de Engenharia em Combate, vão realizar a remoção dessa árvore, essa tipuana de mais de 100 anos, que já está numa situação mais complicada, com risco de queda, enfim, para evitar algum transtorno, a Prefeitura já está olhando lá na frente e visando essa remoção que inicia na manhã deste sábado, a partir das 7 horas, a interrupção do trânsito e depois o serviço de remoção. Ao meu lado, o secretário Geraldo Fogliarini. Secretário, essa remoção então programada, o que vai mudar aqui, enfim, de toda a logística do trânsito aqui na Conde de Porto Alegre com a 15 de novembro? Vai ter interrupção de trânsito, também a rede de energia vai ser interrompida durante esse período. Dá os detalhes do serviço de amanhã. Boa tarde.
Boa tarde. Exatamente. O que acontece? A remoção de uma árvore de grande porte, como é o caso dessa tipuana, ela necessita de uma série de medidas. Nós precisamos conciliar, e isso é uma solicitação que a gente fez já desde o mês de janeiro junto à RGE. A gente precisa conciliar o desligamento da rede, que aqui passa uma rede de média e de alta tensão. Nós precisamos conciliar a questão do trânsito e nós precisamos, a gente sabe do movimento dessa esquina, então ela precisa, nesse caso específico, que seja realizado no final de semana. E também nós precisávamos dispor de um equipamento especial. A retirada de uma árvore de grande porte como essa tipuana, ela necessita que a gente disponha de um equipamento que o Exército nos cede gentilmente. Aqui eu faço um agradecimento ao 3º Batalhão por essa cedência. E graças a esse equipamento, conciliar esses vários fatores, o trânsito, o desligamento da rede e podermos fazer num dia em que tenha menos movimento, é que a gente conseguiu agendar e programar para fazer nesse sábado essa retirada. A interrupção do trânsito a partir das 7 horas e vai até que horário? A interrupção do trânsito vai iniciar às 7 horas da manhã. O desligamento da rede vai ser feito às 7h30, com previsão junto à RGE para que seja religada a rede às 10h30 da manhã. A questão da liberação do trânsito, ela vai se prolongar até o término do serviço. A gente pretende, a nossa organização da nossa equipe, é que até o meio-dia a gente consiga liberar essa área, mas vai depender, obviamente, do andamento dos trabalhos. Tá certo. Secretário, sobre esse trabalho de remoção de árvores em situação um pouco mais complicada, tem como falar sobre esse serviço, enfim, como vocês estão programando, faz esse roteiro de remoções dessas árvores um pouco mais antigas aqui dentro do município? Como vem sendo esse serviço? Um pouco mais antigas é até uma forma eufêmica de falar, né? As tipuanas, por exemplo, para o cidadão ter noção, elas têm mais de 100 anos na cidade. Nós temos uma grande incidência de tipuanas aqui na Praça Baltazar de Bem, na Praça José Bonifácio e ao longo da Rua Marechal Floriano. São dezenas desse tipo. E nós temos junto ao nosso Departamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente o setor florestal, onde nós contamos com um engenheiro e um biólogo que fazem um cronograma das necessidades, das prioridades para o atendimento. O que se considera? Primeiro, a questão da segurança humana, né? O risco, a vida humana e a propriedade. Mas, além disso, outros fatores têm que ser considerados. A questão desta árvore, por exemplo, que ela está numa esquina. Como ela foi plantada há mais de 100 anos, não havia um planejamento para esse desenvolvimento urbanístico que existe hoje na cidade, ela foi plantada bem na esquina, ela acaba atrapalhando a visão no trânsito, ela tem um bueiro bem ao seu pé, a sua raiz, constantemente nós temos que vir aqui e desentupir esse bueiro, então são vários fatores. O departamento, o setor florestal da Secretaria de Meio Ambiente, ele tem um cronograma para essa retirada. E nós estamos usando essas prioridades. Só para o cidadão ter uma ideia, só neste ano, só em 2021, nós já removemos mais de 70 árvores de médio e grande porte que colocaram em risco por anos a segurança do cidadão e que agora a gente está fazendo, obedecendo esse cronograma de prioridades, mas como eu salientei antes, a gente depende também da RGE, quando existe conflito com a rede elétrica, e precisamos da cooperação do Exército Brasileiro, que é uma coisa que nós também estamos trabalhando. Nós estamos em fase final de contratação de uma empresa que possa fornecer esse equipamento especial, que a gente não precise sempre recorrer ao Exército, porque aconteceu este ano, nós ficamos 5 meses onde o Exército não podia nos dispor esse equipamento. Então, a partir agora do mês de novembro, acredito eu, a gente já vai ter essa empresa contratada para quando surgir essa oportunidade ou essa necessidade, a gente possa realizar o serviço. Secretário, o pessoal de casa está acompanhando e deve pensar, bom, mas a Prefeitura só remove árvores, não tem um replantio. A Secretaria está preocupada também com esse tipo de situação, fazendo esse reflorestamento da cidade. Fala um pouco sobre esse planejamento, o que vocês programam para o futuro. O que acontece? Este ano, somente esse ano, a gente já fez a distribuição que a gente entregou para o cidadão mais de 2.000 mudas de árvores. E a própria Secretaria, com a nossa equipe, fez já o replantio de aproximadamente 400 árvores. Então a gente sim está repondo aquilo que a gente está retirando, mesmo porque a árvore ela tem toda a condição ambiental necessária da existência. A gente não pode ir retirando qualquer árvore numa condição só porque incomoda, ela realmente
precisa, para ser retirada, ela ter um motivo técnico que é determinado pelo nosso engenheiro, pelo nosso biólogo. E então a gente tem que ter esse planejamento, a gente tem esse planejamento. O plano diretor que foi entregue agora recentemente, ele contempla que para o ano que vem se faça uma fase deste plano diretor onde contemple a questão do reflorestamento da cidade, e nós estamos trabalhando sim nesse sentido. Tá certo, então, secretário-geral do Flogliarini falando sobre a remoção, o serviço de amanhã, Daniel. Então, repassando, neste sábado, essa tipuana aqui, de mais de 100 anos, será removida aqui nas esquinas da Rua Conde de Porto Alegre com a 15 de novembro. Esse serviço que começa a partir das 7 horas da manhã e segue a expectativa da Secretaria finalizar todo esse processo ao meio-dia. Eu volto com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Fica aí, então, ficam os detalhes, né? Chamada de atenção para quem mora nessa região, para já se preparar, saber que vai faltar luz, né? Não vai ter energia. E os motoristas, especialmente, como a rua vai ter bloqueio, cuidar já para não passar por esse local. Bom, o NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Confira outras notícias lá no nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Lá você pode também rever as reportagens exibidas aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Excelente final de semana. Tchau!